Oi, amigos do Ordem Espírita de Cecília, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando e que a gente possa, nesse momento, compartilhar um pouco aí do nosso estudo, do aprendizado que essa doutrina nos proporciona e que ainda hoje estamos aqui fazendo uso do recurso da tecnologia, graças a Deus, mas estamos com o coração unido, estamos juntos, né, de alguma forma. Então, agradecer a vocês, em primeiro lugar, pelo convite, mais uma vez, agradecer pela paciência desde já e torcer para que esse estudo traga tantas coisas positivas como trouxe para mim, né? Então, obrigada de coração pela oportunidade e eu gostaria de começar esse estudo, né, que hoje o tema é o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 25, Buscai e achareis, mas em especial o item Não vos inquieteis pela posse do ouro. Então a gente vai começar a conversar com base numa mensagem que nosso irmão Emmanuel colocou no livro Pão Nosso. Eu vou fazer a leitura para vocês e a nossa prece. Céu com o céu. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não penetram nem roubam. Jesus está em Mateus capítulo 6, versículo 20. Em todas as fileiras cristãs se misturam ambiciosos de recompensa que presumem encontrar, nessa declaração de Jesus, positivo recurso de vingança contra todos aqueles que, pelo trabalho e pelo devotamento, receberam maiores possibilidades da terra. O que lhes parece confiança em Deus é ódio disfarçado aos semelhantes. Por não poderem assambarcar os recursos financeiros à frente dos olhos, lançam pensamentos de crítica e rebeldia, aguardando o paraíso para a desforra desejada. Contudo, não será por entregar o corpo ao laboratório da natureza que a personalidade humana encontrará automaticamente os planos da beleza resplandecente. Certo, brilham santuários imperecíveis nas esferas sublimadas, mas é imperioso considerar que nas regiões imediatas à atividade humana ainda encontramos imensa cópia de traças e ladrões nas linhas evolutivas que se estendem além do sepulcro. Quando o mestre nos recomendou ajuntássemos tesouros no céu, aconselhava-nos a dilatar os valores do bem na paz do coração. O homem que adquire fé e conhecimento, virtude e iluminação nos recessos divinos da consciência, possui o roteiro celeste. Quem aplica os princípios redentores que abraça, acaba conquistando essa carta preciosa. E quem trabalha diariamente na prática do bem, vive amontoando riquezas nos cimos da vida. Ninguém se engane nesse sentido. Além da terra, fulgem bênção do Senhor nos páramos celestiais. Entretanto, é necessário possuir luz para percebê-la. É da lei que o divino se identifique com o que seja divino, porque ninguém contemplará o céu se acolhe o inferno no coração. Então, a partir dessa mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, vamos fazer nossa prece inicial, falando assim: Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, aqui estamos reunidos mais uma vez, em nome de Jesus, para falar do Evangelho, falar dessa doutrina que nos acolhe, nos consola, nos esclarece e nos orienta. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui com o coração unido, congregados em Teu nome. E que, principalmente, Senhor, na noite de hoje, os amigos do Ordem Espírita de Cecília possam nos intuir, nos envolver, para que nós possamos ter um estudo proveitoso, onde as palavras ecoem no nosso coração, encontrem morada e, principalmente, se transformem em ações para o nosso próprio crescimento espiritual. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esses amigos queridos. Obrigado por estar presente entre nós, espíritos encarnados e desencarnados, que trabalham em prol da mensagem do Cristo. Estejais conosco hoje, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, a gente, como eu falei, a gente vai conversar, né, me pediram para falar de um item, né, mas eu gosto sempre de, antes de falar do item em si, né, a gente dá uma olhada no capítulo como um todo, né? Porque a gente sabe que Kardec, né, ele tem uma proposta pedagógica quando ele pega trechos do Evangelho e coloca em capítulos com títulos, né? Porque tem a mesma linha de pensamento, porque tem a mesma ideia, né? Reúne nesse capítulo a mesma ideia que Jesus quis passar em diferentes momentos. Então é importante a gente conhecer o todo para poder entender a parte.
E nesse capítulo em especial, por conta das várias metáforas que Jesus usou, né, várias figuras de linguagem, que se a gente usa hoje ao pé da letra, a mensagem pode ser interpretada de maneira equivocada. Então a gente vai fazer uma passagem, né, por todo o capítulo, e aí todo é um capítulo pequeno, tá? São apenas 3 itens. É um capítulo que traz muita informação, apesar do tamanho ser pequeno, porque assim a gente sabe que a nossa doutrina, ela consola, nos ampara, nos faz cada vez mais tentarmos ser melhores, né? É para isso que a gente está aqui, é para isso que a gente está reunido. Então, gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade de estudo, porque eu sempre falo, né? Estudo é primeiro para a gente, né? A gente primeiro tem acesso a esse conhecimento para poder usar. Não é por acaso que as mensagens e os temas aparecem para os palestrantes, né? São coisas que me fizeram pensar também sobre qual rumo que a gente está dando para a nossa vida, não é mesmo? Então é isso que a gente vai conversar hoje. Então vamos lá. O capítulo 25, como eu disse, é o buscar e achareis. E o primeiro item é ajuda-te e o céu te ajudará. E é muito interessante que todas as passagens, vocês vão perceber que quando a gente vê reunidas no mesmo capítulo, você percebe que Jesus está falando a mesma coisa, né? Em diferentes momentos para diferentes pessoas. Então, é muito interessante da gente observar essa organização que Kardec dá, né, para os capítulos. Em Ajuda-te, o céu te ajudará, eu vou fazendo a leitura de alguns trechos que ele coloca da fala do Cristo para a gente conversar em cima, tá bom? Ajuda-te, o céu te ajudará. Palavras de Jesus. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Porque quem pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àquele que nos pede. Está lá em São Mateus. Primeira coisa que Kardec vai lembrar é: a gente não pode pegar essa passagem e fazer uma interpretação literal, né? Porque se assim fosse, né, é só pedir, Deus dá, né? É só querer e as coisas acontecem. A gente o Cristo estaria sendo contraditório com aquilo mesmo que ele já havia falado, que ele não veio para destruir a lei, e sim cumpri-la. E se a gente pensar nisso, nesse trecho em especial, Jesus está lembrando para a gente de 2 leis divinas que fazem parte de toda a nossa vida, né? Enquanto espíritos imortais que somos. Um é a lei do trabalho e a outra, que vem junto, é a lei do progresso, né? A gente precisa trabalhar, se esforçar, né, para poder conquistar nossos bens materiais e nossos bens espirituais. E a consequência disso é o progresso, onde cada um fazendo o seu progresso individual, a gente vai conseguir ver também a movimentação da sociedade como um todo, né? E é muito interessante que essa mensagem, né, sobre pedir, achar, tudo mais, e a gente trazendo essa questão da lei do trabalho, que a gente precisa se exercitar, precisa fazer o nosso esforço, a gente precisa lembrar que a gente não pode perder de vista que não é o fato de eu não pedir e Deus não me dar, que isso não me coloca numa posição de continuar rogando, né? Que esse é um dos papéis da prece, né? A oração, ela serve pra gente agradecer, louvar e pedir. E nós somos pedintes ainda, né? O que significa sermos cristãos e pedir a Deus, né? O pedir a Deus, né, esse buscar num primeiro momento, não pode significar para a gente hoje, não mais, né? A gente já fez isso em muitas outras encarnações, mas nessa encarnação enquanto espíritas a gente não pode mais reproduzir, que é a gente pedir a Deus para nos tirar das situações, trocar a gente de cenário, tirar a gente da dificuldade. A gente tem que aprender, né? Nessa reencarnação principalmente, que a gente tem conhecimento da doutrina, que a gente precisa aprender com a situação e que a gente deve pedir a Deus, sim, abrir o coração, mas não pedir para ser retirado da prova, mas sim para que Ele nos dê a força necessária para superá-la, o entendimento e a sabedoria para que a gente entenda o para que a gente está passando por isso.
não é mesmo? Porque a gente não precisa mais saber o porquê, né? Porque como aqui coloca na mensagem, a providência divina ela está sempre presente. Deus nunca nos desampara, assim como Deus também nunca dá alguma coisa que a gente não precise. Né? Então, para a gente lembrar que a gente está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, e que a gente tem que aprender alguma coisa nesse convívio. Né? É difícil quando a gente está no meio da turbulência lembrar dessas palavras do Cristo, mas o ato de pedir a Deus, a gente já está no caminho do busca. E quando a gente busca a força, a sabedoria, a esperança, né, a gente consegue superar as nossas adversidades. E é isso que o Cristo nos convoca, a lembrar que o buscar e achareis não é de espera, é de esperançar, é de esperança no modo ativo. Né? A gente sabe o que está acontecendo, sabe o porquê que está passando pelaquela dificuldade, por aquela situação, vivencia aquele cenário, mas a gente entende que aquilo tem um para quê, que no final das contas aquilo vai trazer um crescimento, tanto material, mas principalmente um crescimento espiritual para cada um de nós. E é interessante porque, por ressaltar a questão da lei do trabalho, o Cristo está lembrando que a gente precisa fazer a nossa parte. Porque também não adianta eu pedir forças aos céus e ficar sentada de braços cruzados. Né? Eu tenho que ir à luta, eu tenho que fazer um movimento para sair da situação, para conquistar, né, uma mudança dessa situação. E a providência ela serve para lembrar isso, né? Que Deus não nos desampara nunca. Né? Então, é isso que o Cristo lembra para a gente. O ajuda-te, o céu te ajudará, é nesse sentido. A gente fazendo a nossa parte, Deus fará a dele com certeza. Né? Então, isso é para reforçar a confiança que a gente precisa ter em Deus Pai, de que Ele sempre nos proverá o necessário. E isso tem tudo a ver com o item seguinte, que é observai os pássaros no céu. Essa é uma passagem também belíssima, acho que é uma das que se a gente levar ao pé da letra, a gente vai cometer grandes equívocos na interpretação, não é mesmo? Eu vou fazer a leitura também. É um trechinho pequenininho, não vou ler tudo não, tá? Fica aí a referência para vocês darem uma lida, porque a gente sempre tem que estar em contato com a obra, né, para a gente poder estudar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram, porque onde está o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Observai os pássaros no céu. Eles não semeiam, eles não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira as ervas do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Procurai, pois, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. E vocês conseguem perceber a linha de continuidade com o raciocínio que a gente estava fazendo anteriormente? Jesus usa uma das metáforas mais bonitas, assim, para lembrar a gente não só da confiança em Deus, mas da necessidade do nosso trabalho, do nosso esforço para conquistar os bens espirituais. Ele fala dos pássaros. A gente já observou como um pássaro é? A forma anatômica, o que ele faz, como ele se alimenta. É incrível a gente olhar um passarinho, né? E a gente vê que eles, basicamente, né, como aves, o lugar deles é o céu, né? Eles têm asas, eles voam e eles dão pequenas paradas, né? Mas o lugar do pássaro é no céu. E a gente vê, né, se a gente acompanha documentários, às vezes passa na televisão, aquelas revoadas imensas de aves que fazem um movimento de
de sair de uma determinada região em direção a outra por conta do inverno, né? E para se reproduzir em determinada região e sai aquela leva de passarinhos linda voando em formas que até hoje a ciência não consegue explicar, né? Por que eles voam em determinada posição. Enfim, aquilo tudo eles fazem por puro instinto, né? E é aí que Jesus fala, se Deus dá a eles o alimento, dá a eles a direção, dá tudo, por que para vocês ele não daria isso? Mas vamos pensar no pássaro. Por que Jesus usa o pássaro? O pássaro, como eu disse, ele precisa voar. Para voar, ele precisa de 2 asas. A gente sabe o que acontece quando o pássaro quebra a asa, né? Ele não consegue voar. Então, usando a alegoria do pássaro, olha que beleza que a gente pode trazer para a nossa vida. Assim como o pássaro, nós também precisamos de 2 asas. Não é isso que a gente ouve na doutrina? Com certeza vocês já ouviram em algum outro momento, algum outro amigo palestrante falar. A gente precisa das 2 asas para poder alcançar o voo, que é o voo do progresso rumo à felicidade. É o voo da inteligência, a asa da inteligência e a asa da sabedoria, da moral. Só com o desenvolvimento das duas concomitantemente é que a gente vai alçar voo. E o pássaro voa onde? No céu. E nós também. Qual é o nosso objetivo? É o céu. E o céu não o céu físico como os pássaros, o reino dos céus, né? Aonde a gente realmente vai encontrar a felicidade. É o reino que Jesus comentou durante toda a sua passagem aqui na Terra e que nos lembra a cada dia. Então, que nós possamos ser pássaros no céu, né? Desenvolvendo a nossa inteligência, desenvolvendo a nossa moralidade. E como a gente faz isso? Com esforço, né? Assim como o passarinho, quando ele começa a se desenvolver, ele precisa fazer força para amadurecer as suas asas e poder aprender a voar, né? E quanto mais desenvolvida a sua asa, mais alto é o voo, né? Quando ele é filhotinho ainda, ele não consegue ir muito longe. Conforme ele vai ficando mais esperto, ele vai se desenvolvendo mais. Então é isso que a gente precisa fazer também. Nós ainda estamos espíritos imperfeitos, espíritos que estamos caminhando para o sentido da perfeição, né? Nós, nesse momento, sabemos que desenvolvemos muito uma determinada asa, que é a asa da inteligência, né? A gente pode ver aí quantos prodígios a gente tem acesso. Inclusive, isso, né? Essa rede que a gente está usando para se comunicar é fruto da inteligência humana. Se toda essa inteligência é usada para o bem, a gente acaba desenvolvendo a nossa sabedoria, né? Agora, se a gente pega essa inteligência e usa para o mal, coisas ruins também nos acontecem, né? E isso a gente sabe na história, por exemplo, a dinamite, né? Foi criada para abrir caminhos. E a dinamite depois se tornou instrumento para causar dores, aflições, até desenvolverem outras armas mais fortes. Então, assim, o quanto que a gente precisa caminhar junto, o quanto que as nossas asas precisam ser desenvolvidas em paralelo para que a gente alcance a perfeição, alcance o céu. E aí, usando as próprias palavras de Jesus, né, ele vai lembrar também para a gente da importância da confiança em Deus, né? Porque os pássaros, eles também não ficam esperando a comidinha dele cair do céu, o ninho ficar pronto. Eles se esforçam. Mas, assim como na mensagem anterior, que Jesus já tinha colocado e Kardec sinalizou, eles vão encontrar o necessário para o seu desenvolvimento. E é isso que o Cristo nos chama a atenção, né? A gente não precisa, e aí a gente já pode entrar no nosso tema, né? Não se quietez pela posse do ouro. A gente tem que sim se preocupar em buscar coisas materiais. O Cristo nunca vai dizer que a gente não possa fazer isso, né? Buscar uma melhor casa, um melhor emprego, né? Buscar ter um carro ou trocar o seu carro. Em nenhum momento o Cristo vai impedir que a gente corra atrás disso. Isso são bens materiais, são conquistas que a gente precisa, né? A gente precisa de um teto, a gente precisa se locomover, né? Mas aí a questão é o necessário, né? A gente tem que correr atrás daquilo que é importante. E tudo que for a mais, que for supérfluo, é porque está faltando para alguém. E aí a gente vai lembrar daqui da Madre Teresa de Calcutá, que quando a gente desencarna, a gente fica perante a Deus. É sempre entre eu e Deus. E quando a gente pensa nesse combo, né, de que a gente precisa buscar os bens da terra, do céu, em vez dos bens da terra, Jesus está lembrando que a gente pode ter os bens, mas que a gente não se apegue a eles. Porque quando a gente fica muito apegado aos bens da terra e acontece qualquer coisa,
o que a gente faz? A gente fica triste, a gente fica chateado, a gente deseja o mal de quem nos fez mal por roubar aquela coisa material. E aí é isso que ele vai falar, né? Os tesouros da terra, a ferrugem corrói, os vermes comem, os ladrões desenterram e roubam. Então, se a gente fica muito apegado a esses bens, né, a gente acaba se perdendo no que é realmente a utilidade deles. E a gente acaba acumulando. E quando a gente acumula, alguém fica sem, né? Porque isso desenvolve em nós desenvolve o pior do nosso lado moral, que vai desenvolvendo as nossas paixões, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, né? E isso tem tudo a ver com a mensagem inicial que a gente falou do Emmanuel, né? Se vocês recordarem, tem uma frase que ele fala que muitas das vezes a gente sente ódio. E a gente pode pensar, né? No mundo a gente vê tantas pessoas ditas más, que conseguem tudo na vida de mão beijada, e eu, que sou o trabalhador do Cristo, que estou aqui toda semana estudando, estou vendo estudo, estou vendo palestra, estou trabalhando no centro espírita, estou trabalhando na minha família, estou me esforçando, eu não ganho nada. E aí a gente pensa, mas será que a gente, quando olha para o vizinho, acha que a grama dele é mais verde do que a nossa? Que ele está melhor do que nós? E quando a gente faz esse olhar para o lado, sem ter gratidão com as coisas que a gente tem, agradecer a Deus, né? O passagem anterior, busca e achareis. Se a gente continua com esse pensamento de que a gente deveria ter o que o outro tem, a gente começa a desenvolver a inveja, a gente sente raiva, a gente quer que o outro perca. Se eu não posso ter, o outro também não pode. E isso desenvolve em nós a pior versão, né, do que a gente deveria ser. E isso vai contra tudo que o Cristo ensinou, né? Porque isso significa que a gente está olhando com os olhos da terra, né? A gente tem que lembrar do capítulo 2, que Jesus vai falar do ponto de vista, né? Que ponto de vista a gente usa para entender situações e as pessoas, né? A nossa pessoa e as pessoas com quem convivem com nós. Se a gente usar o olho da matéria, esse olho que a terra há de comer, o que vai acontecer é que eu vou achar que tudo em torno de mim são injustiças, que o outro não merece, que eu sou melhor que todo mundo. Mas se a gente tem o ponto de vista espiritual, como nós devemos desenvolver, a gente consegue entender que isso aqui é só uma estação, é só uma passagem, onde nós temos acesso aos recursos, vamos fazer uso desses recursos, seremos cobrados pelo uso ou não uso dele, mas eles vão nos servir para conquistar os bens espirituais e não o inverso, né? A gente não precisa ser ansioso, sofrer por conquistar bens da terra, né? É isso que é o importante. Ao mesmo tempo que Jesus prega a gente o desapego dos bens materiais, ele lembra que esse desapego também não pode ser um peso para a sociedade, né? A gente pode sim ser desapegado das coisas materiais, mas isso não significa que a gente tem que se despojar de tudo do mundo. Não sei se fica claro de compreender, né? A gente precisa lembrar do que está lá no livro dos Espíritos, o necessário e o supérfluo. Se eu tenho isso e isso me satisfez as necessidades que eu preciso para a minha atividade, né? Seja comida, seja água, seja, enfim, o que for, e eu tô vendo que tem muito para mim, eu tenho que desenvolver o meu lado moral, de compartilhar com aqueles que não têm nem o necessário, né? Por isso que a gente fala tanto, né, dentro do espiritismo, né, dentro do cristianismo de maneira geral, da caridade. Porque a caridade é esse amor em movimento, a benevolência, a indulgência, o perdão, o BIP da caridade. E quando a gente faz esse pensamento da caridade em cada ato nosso, seja só do pensamento, seja nas coisas materiais que a gente tem, seja nas iniciativas que a gente vai se propor a desenvolver, se eu não desenvolvo essas qualidades, eu tenho que rever os meus conceitos, ver o ponto de vista que eu estou usando para enxergar a vida material, né? E aí a gente tem que lembrar da perspectiva do mirante, que eu gosto muito. Pelos olhos da matéria, é como se a gente estivesse no pé de um morro. A gente vai ver o que está ao nosso redor. Mas com a doutrina espírita, a gente consegue subir
pouco mais acima nesse morro. E quando a gente está lá em cima, a gente vê tudo o que a gente via naquele entorno, onde a gente estava, mas consegue ir além, consegue ver longe, consegue ver os montes, consegue ver os vales, consegue ver o horizonte. Então a gente tem a doutrina espírita para nos ajudar a fazer isso que Jesus nos recomenda, de buscar primeiro o reino de Deus. E buscar primeiro o reino de Deus, e que todas as outras serão dadas de acréscimo, é que a gente gaste energia, esforço para sermos melhores, para observar a nós mesmos e pensar: o que eu fiz hoje que eu não quero repetir amanhã? O que eu fiz hoje que amanhã eu tenho que repetir e maior ainda, porque foi muito bom o que eu fiz. Isso significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar, né? Não significa me isolar num lugar muito distante, ermo, sem ninguém, solitário, para encontrar Deus, né? É eu estar no mundo sem ser do mundo, como diria Paulo de Tarso. Então, esse buscar o reino de Deus, quando a gente está focado em ser uma pessoa melhor, em fazer tudo o que nos é possível, todo o bem que está ao nosso alcance, todas as outras coisas são nos dadas de acréscimo. E aí Jesus nos lembra de algo fundamental. Em tempos como esse que a gente vive, né? Não estejais inquietos pelo dia de amanhã. A cada dia basta o seu mal. E para pessoas ansiosas, essa mensagem é muito importante. Por que faz uma pessoa ansiosa? A pessoa ansiosa, ela não vive nem o presente e também não constrói o futuro. Porque ela está tão preocupada com o que ela vai fazer amanhã, o que ela não vai fazer, o que ela vai consumir, o que ela quer conquistar, que ela deixa de curtir o momento, né? E Jesus fala isso. Para buscar o reino de Deus, a gente tem que aproveitar as oportunidades aqui, na nossa frente, né? Nesse momento, nesse contexto, para que a gente alcance o nosso futuro, para que ele seja do melhor jeito possível. Porque é caminhando que se faz o caminho, né? Como diria uma certa música. Então, quando a gente está vivenciando hoje, buscando as coisas do reino de Deus, essa felicidade espiritual que as traças não comem, os ladrões não roubam, o dia de amanhã vai ser muito mais fácil. Né? Por isso que ele fala que o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Porque quando a gente cuida do hoje, a gente faz o nosso melhor hoje, busca as coisas de Deus hoje e desapega das coisas materiais, né? Não deixa as coisas materiais serem nossos donos, né? Nós somos donos das coisas. Quando a gente consegue fazer esse movimento, a gente consegue ter um amanhã tranquilo. E isso tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, né? Que se a gente reparar, para não se inquietar pela posse do ouro, tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? Porque quando a gente busca as coisas espirituais, a gente sabe que a gente precisa correr atrás das coisas materiais. Mas antes de correr atrás, tem que pensar: por quê? Para quê? Como isso vai me ajudar? Né? Quando a gente faz esse movimento, essa reflexão, né, a gente não fica inquieto. Porque se vocês repararem, às vezes a gente quer muito uma coisa material. Vamos pensar num bem que hoje é o status e é uma coisa muito cara, né? Que é um carro, né? Não vou nem falar casa, porque casa já é um item que hoje está realmente muito difícil da gente conseguir, né? Mas aí vamos pensar num carro, que é o bem de consumo que as pessoas mais desejam. Se a gente pensar que a gente quer um carro, eu quero um carro para quê? Eu quero um carro para exibir para o meu tio, para minha prima, para o meu vizinho. Meu carro é melhor que a minha casa, eu deixo minha comida faltando dentro de casa, mas eu tenho um carro. E aí, quando a gente tem o carro, a gente fica preocupado, porque se você não paga seguro, seu carro pode ser roubado. E aí você vai perder todo o dinheiro que você investiu. Olha como que a gente, quando fica fixo em algo material, outras preocupações associadas vêm. E aí, quando a gente se preocupa, deixa de viver a realidade como é. Porque aí a gente começa a ver inimigos nas nossas sombras, né? Acha que todo mundo tá invejando, todo mundo tá com raiva, todo mundo tá querendo ser você. Olha quanta energia a gente gasta com esse tipo de pensamento. Agora, quando a gente não se inquieta pela posse do ouro, quando a gente busca, desenvolve a lei do trabalho e alcança o progresso espiritual, as coisas materiais vão vir. E aí eu posso ter o melhor carro do ano, mas eu vou olhar para aquele carro e vê-lo como um meio de transporte. Vê-lo como algo que me ajuda, até ajudar as outras pessoas. E não como um bem que é só para mim, só para o meu prazer, só para o meu conforto. Né? E aí, quando a gente começa a desenvolver esse tipo de pensamento, a gente desenvolve
a nossa sabedoria, o nosso lado moral. E é interessante a gente pensar que uma coisa que Kardec coloca aqui, que eu acho que é muito interessante e não pode passar despercebido, é que quando a gente ouve essa mensagem, né, e a gente lê, a gente estuda, e a gente está na doutrina espírita, seja há pouco ou seja há muito tempo, a gente fica tão feliz com essa mensagem que a gente quer contar ao meio mundo. Se dependesse da gente, a gente abriria a cabeça de todo mundo e colocaria todos esses ensinamentos lá dentro, não é mesmo? Às vezes é um filho, às vezes é seu marido, sua esposa, né? Mas a gente sabe que assim como coloca o Cristo, o progresso é individual. Não adianta a gente querer fazer a revolução em meio mundo se os corações não estão preparados para isso. Foi isso que o Cristo veio fazer quando ele esteve entre nós, né? Ele não ameaçou ninguém com a mensagem da Boa Nova, ele não obrigou ninguém a segui-lo, né? Aqueles que estavam com o coração preparado para receber a semente da Boa Nova, receberam essa mensagem e ela foi plantada, germinou e gerou 50, 100, 200, né? Como diria a parábola dos talentos, a parábola da figueira, né? Então, assim, quando Jesus passou, ele lembrou de que tudo isso que ele colocou dependia de cada um de nós, né? É a gente que tem que buscar para poder encontrar, é a gente que precisa ajudar para poder ser ajudado, é nós que devemos observar os pássaros no céu, somos nós que não devemos nos inquietar pela posse do ouro ou pelo dia de amanhã. Somos nós que não devemos ficar ansiosos, porque a cada dia basta ser um mal. Se a gente tem essa mensagem na cabeça, no coração, a gente já está fazendo uma grande transformação, um grande empenho, um grande zelo da mensagem do Cristo para a sua divulgação, para alcançar todos os corações. Porque a palavra, ela é importante, mas o exemplo arrasta, né? E se a gente não trouxer os exemplos para o nosso dia a dia, se a gente não traz a vivência disso tudo que a gente fala são só palavras, né? Então, se a gente acredita que a Boa Nova ela é uma mensagem que mereça ser compartilhada com o mundo, né? Que a gente pegue essas palavras e coloque e transforme, né, em ações no nosso dia a dia. E eu falo isso para mim mesmo, né? Porque muitas das vezes as pessoas podem achar que os palestrantes têm muito mais conhecimento e por isso são pessoas muito melhores. E pelo contrário, né? Costumam dizer que, na verdade, quem fica aqui na frente falando são aqueles que mais precisam ouvir a lição. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por essa oportunidade de estudo, agradecer a Jesus, né, por mais de 2000 anos ensinando a gente a encontrar o reino dos céus, né, e lembrando pra gente que tudo que a gente quer, que a gente deseja, a gente vai alcançar, porque é para isso que a gente está encarnado, né? A gente fez um planejamento, a gente tem amigos espirituais ao nosso entorno, trazendo boas lembranças, trazendo boas vibrações, trazendo direcionamento, e a gente sabe que essa doutrina, ela não nos foi colocada no caminho por acaso, né? Se a gente pega os pilares da doutrina, né? Acolher, consolar, esclarecer e orientar, se a doutrina conseguir fazer esses 4 pontos na nossa vida e a gente conseguir exercitar, né, os seus princípios, a lei de amor maior que o Cristo nos colocou, com certeza o nosso voo em direção ao céu será muito mais rápido. Então, meus amigos, agradeço mais uma vez pela companhia de vocês, esperando vê-los em breve. Agradecida de coração, muito, muito, muito agradecida por essa oportunidade de estudo e dizer que a gente se encontra em breve, por aqui ou pessoalmente, mas continuem se cuidando, né? Cuidando dos seus. Isso também é um ato de caridade, isso também é um ato de amor. Tá difícil, mas a gente vai passar por isso junto. E eu espero encontrar todos vocês no final dessa jornada muito mais fortes e muito mais unidos. Então, que a gente possa, a partir dessa mensagem, fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, mais uma vez, pela possibilidade de estarmos reunidos.
Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. E principalmente obrigado, Maria Santíssima, Mãe de todos nós, por cuidar dos nossos corações, dos nossos estudos. Obrigada, amigos espirituais do Ordem Espírita de Cecília, pela força, pela inspiração e pela paz que colocam em nosso coração nesse momento. Obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Fiquei até emocionada. Então, amigos, muito obrigada. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até breve. Tchauzinho.